Fala aí, torcedor palmeirense. Faz algum tempo já que a gente não grava um vídeo, hein? Correria, complicado aqui pra gente. Mas hoje a gente vai falar do jogo de ontem que deu início, né, ao Brasileirão 2024 e começou bastante complicado na questão arbitragem, né? A gente que tanto pede por lisura, a gente que tanto pede por decência no campeonato, por estádios melhores, por gramados melhores, por arbitragem melhor, por um VAR bem utilizado, e a gente tem exatamente o inverso disso, né? E a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo. Antes da gente começar a falar sobre o Brasileirão, eu queria pedir para você seu like marotaço, tá? Você dá o seu like agora para não esquecer. Se chegar no final do vídeo, no meio do vídeo, e não gostar, você pode tirar o seu like, dar até o seu dislike se for o caso, tá? Mas como a gente esquece muito das coisas no decorrer, né, do trajeto, eu já peço agora, já dá seu like para fortalecer aí essa mídia alternativa, tá legal? E vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né? Palmeiras e Vitória lá no Barradão, um jogo complicado, né, para o Vitória e não para nós. E um jogo que o Palmeiras administrou muito, né, o resultado, num campo pesado, uma certa dificuldade nesse sentido, mas assim, a gente percebe nitidamente que o Palmeiras ele administra as situações, né? O time do Abel Ferreira é um time muito pragmático nesse sentido. Ele entra, obviamente, como ele sempre fala, né, para ganhar o jogo. Mas se ele consegue estabelecer um placar, ele começa a administrar a partida. Então, aí que está o pragmatismo que eu tanto falo do Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ele é muito prático, né, nas coisas que ele quer. Então, se ele alcançou 1-0, ele começa já a dar aquela tirada de pé, começa a administrar, deixou o time do Vitória ficar na correria, eles correram muito, correram, suaram, cansaram, e o Palmeiras teve o controle total da partida, né? A gente sai com os 3 pontos, né? Sai com 3 pontos, estamos juntos com toda a galera que ganhou na rodada, porque começo do campeonato é assim mesmo. Mas a gente poderia ter entregue um pouco mais de futebol, poderia ter feito um futebol mais vistoso, mais agradável, né? Até porque a torcida compareceu em massa e lotou toda a área reservada para a torcida adversária. Então, poderia ter feito um espetáculo melhor. Eu acho que de todo o time, quem realmente suou, correu atrás e jogou foi o Richard Rios, que fez o gol, merecidamente. Os demais, olha, achei muito abaixo. Endrick, Estevão, Luiz Guilherme, que entrou depois. Rony, pelo amor de Deus, que situação. Vou até mostrar uma situação aí do Rony. Eu queria pontuar um pouquinho. O Rony a gente sabe que é um cara extremamente dedicado, mas só, né? Como ele está devendo entrega de futebol, mais ainda em 2024, né? Como ele está devendo fazer alguma coisa. Vamos ver o gol que ele perdeu? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, prestem atenção. Impressionante, né, torcedor? A bola chega para ele numa saída errada, o gol estava aberto, e olha o tamanho de um gol, né, de futebol. Estava aberto, era só ele chapar. O goleiro estava no lado direito dele, era só ele chapar do meio para o lado esquerdo. Não, ele dominou, quis ajeitar, quis dar mais 3 passos, a marcação chegou e acabou com a brincadeira. Então, eu acho que tá faltando, né, entregar mais futebol. Rony, para mim, na minha opinião, acho que já poderia ser trocado por um jogador um pouco mais interessante. Essa é a minha opinião. Entregou muito, foi o Mister Libertadores, mas eu acho que já passou. Eu acho que o tempo do Rony foi, né? Deixa eu só esperar passar um caminhão que está passando aqui na rua, e a gente já volta a falar. E então, o tempo dele, para mim, na minha opinião, já foi. Outra coisa que eu queria falar é sobre a arbitragem, que foi horrorosa, né? Teve um lance do Fagner, que ele era para ser expulso. Aliás, não deve nem mais jogar futebol. Teve o lance do pênalti do Flamengo, né, no Bruno Henrique, que disseram haver uma cotovelada. Subiu com o braço normal, não teve a intenção de cotovelar, deram um pênalti. Aí falam assim, mas o Flamengo, o Atlético Goianiense perdeu o seu outro pênalti. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, a arbitragem já começa de maneira complicada, né? Às vezes eu até fico pensando, será que o Textor não tem uma certa razão em alguns casos, né? Não estou falando nos casos pontuais do Palmeiras, não. Mas em alguns casos, porque olha o que a gente assiste no futebol, né? Muito complicado. Mas no frigir dos ovos a gente está feliz, começamos com os nossos 3 pontos e vamos para frente. Temos aí alguns jogos que nós vamos ter que fazer fora de casa em função dos shows da W Torre, mas eu acho que a gente consegue
ter um começo de campeonato interessante, dentro do pragmatismo do Abel, tá bom? A gente tem os nossos 3 pontos, estamos lá na ponta da tabela junto com os demais. Vou ficando por aqui, qualquer novidade a gente traz. Grande abraço, avante palestra.